Bom dia a todos os meus amigos, seguidores. Eu tô voltando hoje aqui para poder gravar um vídeo que eu falei que ia contar sobre como que foi com o plano de saúde em questão de conseguir o tratamento multidisciplinar para o Nicolas, de acordo com as terapias que a médica passou para ele. Assim que a médica me deu o laudo, eu já fazia parte de um grupo de mães que tem filhos autistas no WhatsApp. E ali a gente sempre troca ideias, né, dúvidas e até mesmo desabafa num momento difícil. A gente acabou se tornando amigas de pessoas que moram até em outros estados, mas que a gente sempre se fala, muitas das vezes diariamente. E eu fiz o plano pro Nicolas da Memorial Life 1, foi em julho de 2022. E em agosto de 2022 veio o diagnóstico do Nicolas. Então, quando eu fiz o plano de saúde, eu ainda não tinha um diagnóstico do Nicolas e eu sempre comecei a pesquisar muito sobre informações, sobre o que ele tinha direito, o que não tinha direito, o que o plano poderia fazer, o que o plano não poderia. E assim que eu entrei em contato com o plano, eles me informaram que o Nicolas não poderia fazer as terapias por conta que estava em carência. Aí eu falei, olha, mas eu estou com um laudo aqui, onde a médica está pedindo urgência nas terapias, e se vocês não liberarem as terapias, eu vou entrar com uma reclamação na ANS. A gente sabe que o plano de saúde ele coloca carência, existe carência, principalmente quando tem doença pré-existente. Mas lembrando que o autismo, para fins legais, é considerado uma deficiência, né, e não uma doença. E aí eles entraram em contato comigo dizendo que iam liberar terapia ocupacional e iam liberar atendimento de fono e os outros atendimentos não seriam liberados. Aí eles me indicaram para uma clínica aonde a fila de espera dessa clínica eu ia ter que esperar 1 ano. Aí eu falei, olha, a médica falou que ele precisa iniciar as terapias com urgência para que ele não venha ter mais comprometimento e acumular mais atrasos. E aí eles falaram que não tinham o que fazer. E aí eu comecei a fazer muitas reclamações da Memorial pelo Reclame Aqui mesmo. A cada reclamação que eu fazia no Reclame Aqui, eles entravam em contato comigo pelo telefone. E aí eu conheci, através desse grupo, uma advogada, que é a Samantha Lauf, que foi que fez o processo da liminar do meu filho. E eu fui descobrindo tudo, eu pesquisando mesmo informação, vendo vídeos, indo no Google. E aí, de início, depois a Memorial me indicou uma clínica que só iria fazer terapia por Nicolas 30 minutos uma vez na semana. E não eram todas as terapias. E aí eu comecei a falar com eles que eles precisavam liberar dentro da carga horária que a médica foi solicitada e que teria que ter todas as terapias e nos métodos que a médica solicitou. Senão eu ia abrir uma reclamação contra eles pela negativa, né, junto com a ANS. E aí eles me indicaram uma clínica que era em Campo Grande. E eu falei, olha, lá no laudo está dizendo que não pode ser 30 minutos, mais do que 30 minutos longe da minha residência, por conta que o Nicolas, quando entra em condução, ele fica muito ansioso, ele tem um problema mesmo com calor, e ele não aguenta, não suporta ficar muito tempo dentro da condução. E aí eles falaram pra mim, uma atendente da Memorial falou, é só você ir de carro. Eu fiz aqui o trajeto, eu falei, mas você sabe se eu tenho carro? Você sabe se eu tenho dinheiro pra mim poder pagar um Uber pro Nicolas ir pra terapia várias vezes na semana? E aí ela falou assim, mas eu vi aqui que você pode pegar um ônibus, 2 ônibus. Eu falei, olha, mesmo que eu pegue ônibus, vai dar aí uns 45 minutos, pegando um trânsito 1 hora. E a médica falou que tem que ser 30 minutos. Eu fui usando, né, das armas que eu tinha para poder cobrar o direito do Nicolas. E aí, quando eu tava nesse grupo, eu conheci a advogada, Samantha. E aí ela começou a me dar orientações, mesmo antes de fechar qualquer contrato comigo. Ela sempre me esclareceu as coisas. E ela disse pra mim que era possível a gente quebrar essa carência, né? Com o advogado eles conseguem entrar com a carência, eles mostrando
né, a importância da urgência de iniciar as terapias. E aí a Samantha juntou as negativas que eu já tinha contra o plano, sobre ter que ficar esperando numa fila para terapia 1 ano, sobre liberar algumas terapias e não outras. E, por final, o plano me indicou uma clínica que, na época, quando o escritório entrou em contato, a clínica disse que os profissionais eram qualificados nos métodos que foram solicitados no laudo, porém eles não tinham certificado e ainda me alegaram dizendo que o certificado era caro. Como que você vai levar seu filho para fazer tratamento numa clínica que não te comprova que aqueles profissionais têm capacidade? Porque se você faz uma faculdade ou você faz algum curso, você tem aquele diploma para poder garantir que você se formou naquilo. E aí, mais com essa negativa, eu entrei com a Samantha. E aí, de início, muito receosa, porque é uma advogada que não era aqui do Rio de Janeiro. Hoje ela tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, mas até então o escritório dela era no Espírito Santo. E a gente fica com muito medo, porque infelizmente tem muitas pessoas que têm a índole ruim e que muitas das vezes você faz pagamentos de certas coisas e a pessoa dá o golpe, né? E aí eu fiquei com muito medo, fiquei muito receosa. E aí eu falei que eu não tinha condições financeiras de pagar, porque eu não tinha um cartão num valor para poder pagar. E a Samantha, ela ali facilitou, me deu uma forma de pagamento que não ficasse tão pesado para mim. E aí eu pesquisando alguma clínica pela região, eu encontrei a clínica Fisiomotriz, que é onde meu filho faz tratamento até hoje. E aí eu falei assim, olha, Samantha, eu encontrei essa clínica aqui, é uma clínica de fisioterapia, mas é uma clínica que eu vejo só comentários bons sobre ela e eu gostaria de ver se eles têm, né, uma equipe multidisciplinar para o Nicolas fazer o tratamento lá. A Samantha entrou em contato com a clínica, fez todo o orçamento. No início, né, quando comecei o processo na justiça da liminar do Nicolas, ainda não tinha tantos processos contra plano de saúde como nós temos hoje em dia. Então, com 15 dias, o juiz já deu o favorável, né? A clínica, a Memorial entrou em contato comigo pelo e-mail dizendo que estava autorizando as terapias do Nicolas nessa clínica particular, porque de acordo com a regra da ANS, se o plano ele não arrumar uma clínica credenciada para dar atendimento, eles são obrigados a custear numa clínica particular. E no início foram 4 terapias que foram liberadas, que foram as terapias que a médica do Nicolas passou, e com o tempo foi aumentando. Hoje são um total de 6 terapias, e ainda tem a terapia alimentar para entrar, mas que ainda na justiça não conseguimos. De início, eu não tinha problema com a Memorial, eles pagavam a clínica. E aí, depois, eu comecei a ter muitos problemas com a Memorial, com atraso de pagamento. A Memorial tentando a todo tempo levar o Nicolas para uma clínica credenciada. Inclusive, nesses 2 anos que vai fazer que o Nicolas tem um plano de saúde da Memorial, eu nunca consegui o atendimento com um neuro bom. Todos os neuros que eu pegava tratavam muito mal, tanto o Nicolas quanto a mim, e pediam vários exames, mesmo eu já tendo um laudo, né? Deixando claro aqui nesse vídeo que quando nós já temos um laudo, outro médico não pode questionar um laudo de outro médico. Né? O médico deveria se basear por aquilo dali e ele ver qual era a necessidade de terapia, de medicação. E, no entanto, os médicos me pediam vários tipos de exame. E, assim, antes de eu conseguir a sentença do juiz, 24 horas, muitas das vezes à noite, né? A Samantha, ela sempre me deu muita assistência. Por muitas das vezes eu ficava muito estressada, muito irritada, às vezes era até um pouco ignorante, porque eu ficava com muito medo do Nicolas não ter acesso às terapias que ele precisava e eu tinha muito medo que ele ficasse com muito mais comprometimento. Embora a gente saiba que mesmo fazendo terapia, existe aquela questão da criança regredir mesmo fazendo terapia. Mas com as terapias, eles vão estar sempre reforçando para aquela criança evoluir. E a Samantha, com muita paciência, hoje em dia ela tem uma equipe que trabalha para ela, mas até então, no início, era só ela. Eu tinha sempre o contato pessoal dela. Ela sempre com muito carinho comigo, com o Nicolas. Depois que eu conheci a médica do Nicolas, né, que é a doutora Gabriele Leitão, eu conheci a médica do Nicolas, eu mesmo pesquisando. E aí eu indiquei a Samantha, né? Falei sobre a Samantha
para a médica do Nicolas. Eu vou continuar.